Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o título da lição é uma pergunta. Um Deus que se arrepende? Será que Deus se arrepende? Será que Deus comete algum erro para se arrepender? É isso que nós vamos ver na lição de hoje. E essa pergunta diz: Deus se arrepende? Se sim, o que significa isso, né? A gente sabe, né, e vimos ontem que o caráter de Deus não muda, não é isso? E alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos aí no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos, né? Então, será que Deus erra e por isso se arrepende? Bom, a lição pede para a gente ler alguns textos, lá em Êxodo 32, verso 14, Jeremias 18, verso 4 a 10, né? E que o que esses textos nos declaram aí sobre mudar de ideia ou se arrepender. Bom, ao vermos o contexto, né, desses dois textos aí que foram relatados, nós vimos ali que Deus, né, se arrepende porque aquelas pessoas ali, tanto de um deles quanto de outro, né, devido ao juízo que ia cair sobre elas, elas se arrependeram, né, do pecado, da maldade, da iniquidade que elas estavam fazendo e da desobediência, né, que elas estão fazendo contra o nosso Deus. Então, nesse sentido, né, quando as pessoas se arrependem, o Senhor deixa de enviar aí o seu juízo que havia planejado. Então, Deus, ele muda de ideia sim, ele se arrepende quando eu e você se arrependemos, né, do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa iniquidade, né, e voltamos para o Senhor. Então ele se arrepende, né, do juízo que ele havia planejado para mim e para você, assim como para aquele povo, o povo de Israel, né? Eles se arrependeram da sua rebeldia e Deus deixou de enviar o juízo, né, que havia planejado. Então, só nesse requisito do arrependimento que Deus muda, né, de ideia e se arrepende e não envia o seu juízo para destruir o povo. Não é isso? Então, nós vimos aí que Deus muda de ideia quanto ao juízo, em resposta ao seu arrependimento, ao meu arrependimento, ao arrependimento do povo, né? E também através da intercessão, né? Ou da intercessão das pessoas, não é isso? Então, Deus promete que se o povo se converter da sua maldade, ele deixará de enviar aí o juízo que havia planejado, como nós falamos, né? A lição também pede para a gente ler dois textos, Números 23, 19 e 1 Samuel 15, 29, que diz que Deus não é homem para que mude de ideia. 1 Samuel 15, 29, a Bíblia declara isso. E no segundo texto, lá em Números 23, 19, diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Esse mude de ideia também pode ser entendido como arrependa, né? Se arrependa, não é isso? Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Então, esse mudar de ideia ou se arrepender, não se arrepender, não é uma coisa igual os seres humanos, né, fazem, né? Ou seja, porque Deus cometeu erro? Não, Deus não cometeu erro, né? Na verdade, como nós vimos, né, ele se arrepende porque o ser humano, né, se arrependeu do mal, da maldade, da iniquidade, né, da rebeldia que estava fazendo. E aí Deus, como nós falamos, né, não envia aí, se arrepende, não envia aí o juízo para destruí-los, não é isso? Então, o se arrepender de Deus é totalmente diferente do se arrepender dos seres humanos.
não é isso? Deus cumpre sim as suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Então, se você está longe de Deus hoje, está fazendo várias coisas erradas, né? Mas se você se arrepender, entregar e aceitar a graça de Cristo, entregar a sua vida e aceitar a graça de Cristo na sua vida, Deus se arrepende, né? E não o destruirá, né? No dia do juízo, não é isso? Então, que você e eu possamos sempre estar, né, conectados com esse nosso Deus, que é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, está sempre pronto, né, a se arrepender, né, caso você, né, se arrependa da sua maldade, da sua iniquidade, né, da sua rebeldia e volte para os braços de Jesus. E aí ele vai deixar de enviar o juízo que deveria ser enviado a você, a mim e a todo o povo. Basta que nós nos arrependemos e voltemos para Cristo, né? E Ele, com certeza, vai nos receber e, naquele grande dia, do dia do juízo, nós não seremos destruídos. Não é isso? Então, que Deus te abençoe.